Vamos aos romanos, aula super pedida aí. Então vamos para essa aula para você entender o que você precisa sobre Roma. Primeira coisa que você precisa entender sobre Roma é que os romanos, o que eles criaram há milênios atrás vão refletir na nossa realidade hoje. E eu vou te dar alguns exemplos aqui antes de começar a aula. Se um dia você for fazer direito, cursar direito, você vai aprender sobre o direito romano, a forma com que os romanos faziam justiça, né? Nós somos totalmente ligados aos romanos dentro dessa forma de ver. Isso não quer dizer que a gente é igual aos romanos, mas a gente é muito parecido com eles nessa concepção de justiça, tá certo? Se você é uma pessoa religiosa, uma pessoa que frequenta igrejas, em específico a Igreja Católica, bom, no nome católico vem Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, existiu a ligação do cristianismo com Roma. E além disso, você vive em um país tipo a gente, Brasil, você está no Brasil, talvez não, mas a gente tem uma ideia de república, ou seja, uma ideia de separação, né, a ideia de público e privado, toda essa concepção, ela vai ser construída através dos romanos. Ok. Entendendo um pouquinho da relevância desses caras, agora vem alguns pontos importantes. De onde eles surgiram, quem são eles e por que eles se estabeleceram de maneira tão forte, tão poderosa. A gente tem duas ideias básicas para você entender o surgimento da ideia dos romanos. A primeira delas é através dos latinos e dos sabinos, que vão se juntar para se proteger contra os etruscos, que são um povo invasor dentro da Península Itálica. E a outra ideia, a história de Rômulo e Remo. Mas, Carlos, a Rômulo e Remo é uma mitologia. Para os romanos não existia essa separação entre história e mitologia. As coisas elas andavam meio juntas, elas serviam a mesma finalidade, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa separação e essa concepção de importância. Agora que você entendeu essa importância, vamos começar pela história de Rômulo e Remo, tá certo? Que é essa mitologia que ajuda a gente a entender o surgimento de Roma. Bom, primeiro, os romanos eles acreditavam que eles eram descendentes dos antigos tronianos ficou ótimo, né? Que eram aqueles antigos gregos que vão vir para a Península Itálica e vão se estabelecer principalmente ao sul. E além disso, eles vão criar essa construção, né, de uma história em que existem dois personagens principais, Rômulo e Remo, que são filhos de Marte, ou Ares, se você só quisesse conceituar. Ares na Grécia, Marte em Roma, que era o deus da guerra, tá certo? Além disso, esses dois vão ser filhos de Marte com Reia, que era filha de Numitor, que era o rei de Alba Longa, uma cidade que existia dentro da Itália. Muito bem, resultado, o rei Numitor era um bom rei, né? E ele vai ser aprisionado pelo seu irmão, chamado Amulho, um cara invejoso, eu não gostava dele, inclusive eu estava lá quando isso aconteceu, né? E esse rei agora, Amulho, vai pegar os dois filhos da rainha e vai jogar esses dois filhos no rio. Esses dois filhos vão ser jogados no rio, muito bem, obviamente não era para dar uma nadada, era para eles morrerem, certo? Importante essa informação. E eles são encontrados por uma loba, e essa loba vai amamentar essas crianças. Existem várias referências na cidade de Roma sobre essa loba, você já deve ter visto essas imagens, eu vou colocar essa imagem aqui para você relembrar. Muito bem, após essas crianças atingirem uma certa idade, são encontradas por um pastor chamado Fausto, eles crescem e vão buscar restabelecer o reinado de Numitor. Resultado, eles vão matar Amulho, né, usurpador do trono, e como gratidão, ele vai falar para eles o seguinte, olha, vocês podem construir uma cidade, tá certo? Vocês vão construir uma cidade próxima ao rio Tibre, que é o rio onde surge o início de Roma, certo? Muito bem, tava tudo lindo até aí, até acontecer o quê? Bom, Remo vai dizer o seguinte, olha, eu quero construir a cidade no Monte Aventino, né? E Rômulo vai falar, não, tem que ser construída no Monte Palatino essa cidade, tá certo? E aí eles começam a tretar, alguns dizem que eles construíram duas cidades muito próximas ali, começaram a conflitar, e para saber qual que era a cidade certa, eles resolveram consultar as aves, os pássaros. Olha só que coisa maravilhosa, faça isso aí na sua casa, fica de consultar os pássaros, né? Já entendeu, né? Rômulo é o cara aqui, que inclusive dentro da própria mitologia ele salva Remo de um aprisionamento e tudo mais. Rômulo vai receber aves bonitas como sinal dos deuses de que ele estava certo, né? Muito bem. E Remo vai receber o que? Abutres. Os abutres vão ser um sinal negativo de que não deve ser o monte dele, onde tem que ser a construção da cidade. Então vai ser no Monte Palatino. Enquanto isso, Rômulo estava lá, serelepe pimpão, né? Fazendo as demarcações do território dele. E Remo ficando enciumado, né? Com as marcações que o Rômulo tinha feito. O que ele vai fazer? Ele vai atravessar essas demarcações. Isso é um sinal de que, olha como a mitologia trabalha. As terras de Rômulo estão sendo invadidas pelo irmão.
E Roma é um misto de invasões, de conquistas, né? Resultado, Rômulo vai ficar irritadíssimo, muito nervoso e vai matar o seu próprio irmão, né? E resultado disso é que Rômulo agora vai se tornar o primeiro rei de Roma. Então percebam os elementos aqui, existe um deus da guerra, da conquista, né? Existem as paixões, existe o ciúme, existe a inveja, existem as invasões, tudo isso formando um imaginário de como era a vida em sociedade dentro de Roma. E agora que você entendeu esse contexto, a gente pode entender um pouco mais sobre a monarquia, que vai durar aproximadamente entre o ano 753 a.C. ao ano 509. A gente está falando do século VIII antes de Cristo. É muito tempo, cara. É muito tempo. Primeira informação, você entendeu? Existe uma concepção de construção da sociedade. Se em Roma, ela fica em Roma mesmo. Isso é super importante, tá? Fica na Itália, onde Roma é hoje, é onde se iniciou Roma, tá certo? E a Península Itálica é a região que a gente está tratando aqui, tá bom? Segundo a tradição, dentro do período da monarquia romana, Roma vai ter 7 reis, sendo os 3 últimos etruscos, que é aquela galera um pouco mais revoltada, um pouco mais invasiva, tá certo? Então, agora que você criou um mapinha para você, eu cliquei aqui para iluminar o negócio, ainda não temos luzes fantásticas aqui no nosso estúdio, mas teremos em breve, tá bom? Então, quem são esses povos que vivem na Península Itálica? Bom, ao norte da península você vai ter os etruscos, tá certo? Que é essa galera um pouco mais revoltada, que tem uma busca por domínio, de concentração. No centro a gente vai ter os italiotas, entre eles você vai ter os sabinos e os latinos. E no sul dessa região, olha só como a história ela se cruza, ela conversa entre ela. Eu não falei para você agora, que dentro da mitologia, né, de Rômulo e Remo, eles acreditavam que eram descendentes de troianos. Olha só, ao sul você tem os gregos. E aí você tem que lembrar, e isso é interessante em história sempre, cara, você tem que fazer um leque. Sabe quando você ouve uma história e consegue juntar com a outra? Você fala, uau, consegui, uau. Você conseguiu, né, juntar as duas histórias. A Magna Grécia, né, lembra disso? A Grécia se expandiu e chegou até a Itália. Então, primeiro ponto, Roma, dentro do período da monarquia, a partir de 1753, deixa de ser um povoado. Eu quero dizer que a partir daí surgem cidades calçadas, cidades com sistema de saneamento, olha só, com sistema de esgoto, com fortificações. Quem são as pessoas que vão viver lá? Bom, primeiro, o poder maior, sempre lembra disso, patrícios. Os patrícios são os ricos, os donos das terras, os descendentes dos fundadores de Roma. São os caras que carregam o poder dentro da sociedade romana. Patrícios, os caras que têm os direitos, que têm poder, que são ricos, né? O Senado vai ser um grupo de pessoas mais velhas da sociedade romana que vão ser responsáveis pelas discussões mais importantes da sociedade, tá certo? Os mais velhos que? Ricos, obviamente, então eles são descendentes também dos patrícios. Além disso, existe uma assembleia, que vai ser chamada de Assembleia Curiata, né? Que vai ser a cúria também de membros ricos patrícios que vão tomar as decisões, discutir sobre pontos importantes dentro da sociedade romana. Na sequência, nós temos os clientes, ou seja, quem são esses caras? Os clientes são os parentes distantes dos patrícios, né? E qual que é o ponto importante aqui? Eles não tinham direitos políticos, mas eles, como eram parentes distantes, eles vão prestar serviços para esses patrícios, tá certo? É tipo, se eu sou cliente de uma loja, eu preciso do que a loja tem e a loja me fornece. É mais ou menos a mesma ideia, tá certo? E por último aqui, os plebeus. Quem são os plebeus, cara? Plebeu é a galera lascada da vida, a galera que a tapioca não virou, que não funcionou, que não deu certo. Pequenos proprietários de terras. E não era de qualquer terra, das piores terras. As piores terras ficavam com os plebeus, tá certo? Também não tinham direito político nenhum, tá certo? O plebeu não tinha direito político nenhum. Dentro dessa sociedade, um ponto importante para você entender, o homem ele tinha um papel muito importante dentro do núcleo familiar. Eles eram chamados de paterfamilias, que era o líder da família, o homem mais velho da família. Esse cara tinha direito de vida ou morte sobre as pessoas. Dentro da religião, nesse contexto de monarquia, se a gente está vivendo uma sociedade rural, basicamente, voltada para o pastoreio, que é a base de sustento, esses deuses vão ser o quê? Deuses rurais, e são deuses coletivos. E isso o quê? Espelhou na economia da época, onde era uma economia que existia basicamente para manter a sociedade sem muitas conquistas, sem muitos avanços, tá certo? Então o objetivo geral dentro desse contexto, se fosse falar de economia, é manter a sociedade, deixar a galera sobrevivendo, tá bom?
Bom, se eu falei para vocês que foram 7 reis, agora a gente chega nos últimos reis, que é a parte mais curiosa, que são os etruscos, né? Esses últimos reis vão fazer o quê? Uma coisa que a gente não conhece muito na nossa realidade, né? Vão usar o dinheiro e o poder a seu bel prazer, né? Inclusive, olha que curioso, as batalhas de gladiadores que a gente vai ver em Roma Império como algo fantástico, elas já vão surgir com os etruscos aqui, tá certo? Quando morria alguém importante, é uma forma de celebração, existiam essas batalhas com prisioneiros de guerras que vão ser instauradas dentro de Roma a partir dos governos etruscos. Muito bem. O último rei etrusco é Tarquínio, tá certo? E por que ele vai ser expulso de vez da sociedade romana? Porque ele tentou proteger os pobres e derivados? É óbvio que não. Ele vai ser expulso porque tentou se aproximar dos plebeus. Olha que coisa curiosa. Os patrícios se sentiram ameaçados, achando que iam perder os seus direitos. E o resultado é que em 509 a.C., nós temos o fim do regime dos reis romanos, o fim da monarquia romana, para a gente poder entrar agora num novo período em Roma, que é o período da República Romana. Então, 3 períodos básicos aqui. Primeiro deles, a gente vai ter Roma, monarquia. O segundo a gente vai ver no próximo videozinho super prático para você, Roma República, e o último que é Roma Império, tá certo? Então, coloca isso na sua cabeça, essa concepção dessa construção de sociedade, uma sociedade que surge a partir de conflitos, a partir de sobrevivência, né? Que é formada através do poder, e esse poder pode ser simbolizado através das mitologias, através dos contos, mas para mostrar uma realidade palpável que existiu. Espero que você tenha entendido. Até a próxima. Um forte abraço para você. Tchau. Vídeo curto esse, hein?